Bora falar de mais um filme. É nessas horas que eu começo a ver o quanto filmes e séries eu assisto, porque eu já fiz uma lista, eu tô dando baixa na lista que eu fiz, mas cada vez mais vai vindo uns e outros. Pegando o gancho da inteligência artificial, o filme Jogador Número Um, eu tenho pra mim que a gente ainda vai viver esse cenário. Por quê? Talvez não nesse contexto, mas a gente tem de ir para exatamente o que é esse filme. Esse filme, ele fala. Meu, é literalmente o que tá por vir. Por quê? Então imagine que é o seguinte: as pessoas já vivem muito, principalmente a geração, né? A geração que antecede a minha, que vive imerso em videogames, vive imerso agora em inteligência artificial e cada vez mais. Então, esse óculos do Google, por exemplo, que saiu, no filme ele já retrata isso. Então, qual que é a ideia? Existe um mundo que você vive, que é uma porcaria, e existe um mundo que você pode se tornar uma celebridade, que a gente, querendo ou não, está muito longe. Então, a gente não tem vários influencers que, por conta de fazer vídeos e viralizarem, se tornaram populares e ganham seus dinheiros com isso, né? Então, o filme ele trata disso. Só que existe um mundo onde as pessoas vivem. Então, as pessoas têm lá as suas próprias tecnologias, elas se conectam e vão para esse lugar. E nesse lugar existe N possibilidades. E, inclusive, quem produziu esse lugar sempre tem nivelamentos, como classe social, né? Então, se a gente analisar, nós vivemos exatamente numa gamificação social. Por quê? Quanto mais dinheiro você ganha, mais poder você tem, mais oportunidade de troca você tem, mais chances de você ter longevidade você tem, e, consequentemente, e assim ascensionando socialmente, né? Então o filme, ele fala desses mundos onde, muitas vezes no mundo real, difícil, se você nem conhece a pessoa. Então você acaba tendo avatares, seus avatares, e aí o seu avatar, ele tem superpoderes nesse mundo. Porque faz parte dos pontos que você vai ganhando, daquilo que você vai se tornando. E vira e mexe tem desafios macros onde todo mundo tem possibilidade de vencer. E aí tem uma cena, gente, que é bizarra, mas é interessantíssimo assistir, que daí existem empresas que contratam as pessoas para ficarem online full time. E aí cada um tem seu avatar. É um negócio assim doido, doido de imaginar que isso pode um dia acontecer. Só que se isso for reproduzido em filme, não está tão longe assim. Porque muitas vezes os filmes reproduzem teorias e contextos que estão por vir, porque querendo ou não, quem roteiriza, quem grava, para impactar de alguma forma a sociedade, e muitas vezes eles têm acesso a algumas informações que eles meio que preparam a população porque está por vir. Então, se você analisar um filme com outro olhar, muitas vezes fala, gente, de onde que essa pessoa tirou essa ideia, né? Se for uma história criada, provavelmente é como assistir o Wall-E, que inclusive eu vou até trazer ele de novo. Eu não sei se você lembra do Wall-E, mas o Wall-E, ele é assim o pior cenário que a gente possa imaginar do nosso planeta. Literalmente, mas eu vou deixar para fazer um vídeo sobre ele novamente. Vamos voltar aqui para o jogador número 1. E por que o jogador número 1? Porque é feito um desafio para essas pessoas que vivem neste mundo digital, e a partir do momento que você passa as fases, você vai ganhando chaves, e essas chaves vai te dando acessos, né? Como no network da vida. Então, para você ganhar, você precisa observar. Então, sempre tem uma mensagem específica e você precisa observar o que está acontecendo. Então, você só consegue mudar de fase mediante alguns, não vou dizer nem que é bug, mas detalhes importantes do contexto que você tem que fazer a superação do movimento, independente do risco daquilo que está para acontecer, por exemplo, no seu jogo. Então vamos imaginar o seguinte, tem uma cena que é assim, tem lá um gorila. A primeira fase, eu tenho que superar o gorila. Se você não supera o gorila detona o seu carro.
Só que existem pequenos detalhes que antecedem isso, que às vezes se você observar, você vai fazer o movimento, o gorila vai vir, você vai achar que vai pegar você, mas você vai conseguir passar. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença na observação. Então o jogador número 1 significa quem é que vai ganhar esse processo aí. E aí existe então uma realidade e aí você consegue ver, olha aqui que interessante, ó, as crianças com os óculos. Aqui você vê as pessoas interagindo de alguma forma, mas usando os óculos. E aqui neste momento ele está meio que num acampamento que praticamente verticalizaram, inclusive, os trailers, tá vendo? É como se fizessem prédio de trailers. E aí a moeda, inclusive, é digital. Então, como tem aqui algumas pessoas conversando normalmente, mas você vê muitas pessoas que só interagem com o mundo através dessa tecnologia. E aqui ele tá saindo, indo para algum lugar, e a gente consegue ver assim, caramba, que cenário, para não dizer triste, né? Ah, que eles estão carregando, ó. Quer ver? Pretty margem. E aí existe o avatar do criador, onde o jogador número 1 ele precisa acessar a ponto que ele vai ter uma conversa diretamente, ou seja, o avatar com o criador em forma humana, para que ele possa entender por que de tudo isso, por que de tudo isso. Então aqui tá num cenário onde ele estava jogando, tá vendo? Então ele morava num trailer, e gente, olha que precariedade. Então assim, é como se a gente fosse analisar assim, não importa mais como você vive, porque o que importa é onde a sua mente está. Então eles vivem num cenário mais pobre, né? Só que pobre no sentido de tipo assim, não tem tanto luxo, eles não, tendo internet, tendo eletricidade, tendo a conexão do resto, e ele se alimentando, do resto é o que importa, seria mais ou menos assim, porque é este mundo que importa, é o mundo interno. Então esse filme ele bate nesse ponto que ele é triste ao mesmo tempo que é interessante, sabe? E aí conforme ele vai avançando, ele vai adquirindo algumas chaves, essa chave dá acesso, dá poderes, a ponto de uma empresa que tinha vários jogadores para vencê-lo, inclusive, acaba interferindo na vida real dele. Então existe uma regra, nunca aquele mundo deve interferir no seu mundo real de verdade, mas eles acabam quebrando as regras e tal. É um filme muito, mas muito interessante. É um filme que assim, você fala, meu Deus, se o mundo estiver indo para esse lugar, é triste de ver. É triste de ver. Só que é uma antivisão. É uma antivisão do que pode acontecer se a gente continuar só olhando realmente. Porque no digital, gente, tudo, ainda mais o software, né? A gente trabalha com software. Então, assim, é como eu falo até para os clientes. E, aliás, a gente teve uma masterclass hoje. E eu falei isso para eles. Na exatas, a gente tem muito mais controle. E tem como a gente deixar tudo muito organizado, tudo muito otimizado. Só que a gente usa exatas para ajudar na parte humana. Então, você pode focar nas exatas e organizar o seu negócio, ter tudo bonitinho. Só que você não pode deixar de lapidar a parte humana. Porque a parte da tecnologia tem que ajudar a parte humana. Agora, a partir do momento que a parte humana depende 100% da tecnologia, você perde seu poder. Né? Então, assim, existe é muito sutil, né? Então a gente precisa sim usar a tecnologia para nos ajudar. Agora, se você ficar com preguiça de pensar, porque você vai usar a inteligência artificial, que pode te ajudar, inclusive, eu estou usando até esqueci agora, o chat GPT para contextualizar alguns pontos que eu fico em dúvida, sabe? Tipo assim, como se eu pudesse conversar com alguém. E aí eu não tenho, de repente, alguém para conversar sobre isso, eu uso o chat GPT, que ele já me responde coisas que, assim, era N possibilidades, ele só sintetizou.
E isso me ajuda a tomar alguma decisão e ir para algum caminho. Então, estou usando ele como meio que um conselheiro, sabe? Tipo, ó, me dê algumas opções, amplia minha mente aí. E isso pode acontecer, né? Se for para te ajudar a avançar no que você precisa, é super válido. O problema é quando você fica dependente disso. O problema é quando a gente, tipo, meu, não. É igual a internet. O que você faz hoje sem internet, gente? O que você faz hoje sem energia? Sem energia você não dá pra fazer nada. Sem internet já não dá pra fazer nada. Vai chegar um momento em que você não precisa mais de casa, você precisa apenas de um quarto, de um banheiro, e todo o resto vai estar no digital. A sua casa, aí você vai ganhando conforme o seu nível mental, você vai tendo pontos e aí você vai trocando por avatares, você vai melhorando seu avatar mental, você vai melhorando sua casa no digital, você vai melhorando e é lá que a sociedade vai acontecer. Eu vejo que com o tempo a gente vai ficar encapsulados e vai ser algo só assim, mental mesmo, sabe? Porque se você ainda mais estimular o cérebro para sentir coisas que no físico a gente sente, o negócio vai ficar trash. Mas enfim, quem viver verá. Mas assista, interessante.